Olá a todos, eu me chamo Jaycinara Gomes, eu sou estudante de odontologia na Universidade Federal do Paraná. E eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito de um trabalho intitulado Proteínas Morfogenéticas Ósseas, Mecanismo de Ação e Principais Implicações Clínicas e Fisiológicas. Essa é uma revisão de literatura desenvolvida por mim, sob a orientação do professor Ivo Hartmann, do setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. O objetivo desse estudo era esclarecer o que há de conhecimento científico a respeito das proteínas morfogenéticas ósseas, destacando informações obtidas na literatura sobre sua estrutura, mecanismo de ação e principais implicações clínicas. Essa revisão de literatura ela foi realizada através de um levantamento bibliográfico pelas bases de dados PubMed e Google Acadêmico, onde foi filtrado os assuntos mais relevantes e as últimas descobertas sobre as BMPs. Então, proteínas morfogenéticas ósseas, elas são conhecidas como BMPs, que vem do inglês Bone Morphogenic Proteins. Mas o que são essas proteínas, afinal? Elas são citocinas que pertencem à superfamília de fator de crescimento transformador beta. Atualmente existem 15 classes de proteínas morfogenéticas ósseas. Elas atuam no papel de indução óssea por meio da indução para a diferenciação celular de células-tronco mesenquimais em células osteogênicas. Essas proteínas elas se expressam durante o processo de ossificação endocondral, desenvolvimento de membro, fratura precoce, reparo de cartilagem, atuando justamente nessa indução de células-tronco mesenquimais em células que sejam capazes de produzir osso. Então, o seu mecanismo de ação acontece por meio de uma sinalização mediada por receptores de membrana celular para as proteínas morfogenéticas ósseas. A interação das proteínas morfogenéticas ósseas com os seus receptores de superfície celular do tipo 1 e 2 com propriedades de serina treonina quinase desencadeiam uma cascata de sinalização que é responsável pela indução de respostas celulares, ou seja, essa sinalização é responsável pela diferenciação celular. A proteína morfogenética óssea se liga aos seus receptores e forma um complexo: proteína morfogenética, receptor do tipo 1, receptor do tipo 2. Ao formar esse complexo com combinações específicas, por meio de interações intracelulares, a atividade quinase do receptor do tipo 2 é ativada, e dessa forma ele transfosforila o receptor do tipo 1, que por sua vez é ativado, e a partir disso, o complexo adquire a capacidade de fosforilar proteínas SMAD, iniciando assim a transdução de sinal extracelular. Essas proteínas SMAD, elas são proteínas intracelulares que fazem a regulação e mediação desse processo de sinalização. Ela recebe o sinal do que está acontecendo fora da célula, faz a tradução desse sinal e dá início à sinalização intracelular. Essa sinalização intracelular passa por uma íntima regulação, que é iniciada pela ativação da proteína SMAD, que por sua vez vai formar complexo com mediadores SMAD do tipo 4, e dessa forma vai fazer o processo de transdução de sinal. E também recebe uma contribuição, esse processo de sinalização, de correceptores acessórios de proteína transmembrana endócrina e proteoglicano. No que diz respeito à estrutura, elas são glicoproteínas de peso molecular leve compostas por duodímeros conectados por uma ligação de sulfeto, podendo ser homodímeros ou heterodímeros. Quanto às suas implicações fisiológicas, nós sabemos que a atuação das proteínas morfogenéticas ósseas, por meio de uma sinalização intracelular, exerce grande função no desenvolvimento de processos fisiológicos naturais em diversos tecidos, além dos tecidos ósseos, podendo ter variadas doenças e alterações relacionadas à sua falha ou alteração nesse processo de sinalização. Dentre essas doenças, podem se destacar as doenças cardiovasculares, por conta do papel desenvolvido pelas proteínas morfogenéticas ósseas no desenvolvimento de tecidos cardíacos, podendo resultar em um coxinha atroventricular anormal, uma morfogênese septal ou um fenótipo de válvula aórtica bicúspide. Também doenças musculoesqueléticas pelo fato da proteína morfogenética óssea modular fortemente a homeostase óssea para que haja osteogênese e condrogênese, então uma absorção completa desses processos pode levar à letalidade embrionária provocada por distúrbios ósseos e cartilaginosos. Também alterações na malformação óssea, como nós já vimos, que a proteína morfogenética óssea dá início a todo esse processo de formação de osso. E também tem sido bastante pesquisada na morfogenética óssea e cânceres específicos, como o câncer de cólon, relacionando justamente alterações dos receptores de proteínas morfogenéticas ósseas com tais doenças. E por fim, a proteína morfogenética óssea tem demonstrado determinada relevância na utilização clínica para reparo de fraturas e malformações referentes ao osso,
justamente por causa de sua capacidade de osteoindução, sendo uma alternativa para a regeneração óssea, apresentando menor risco de comorbidade e menor tempo de recuperação para os pacientes, quando comparadas às opções de regeneração com o enxerto ósseo. Então, concluímos que as proteínas morfogenéticas ósseas estão envolvidas no processo de indução óssea e auxiliam na formação de tecidos cardíacos e musculares, agem por meio de sinalização via receptores de membrana e através de processos intracelulares, resultando na indução para a diferenciação de células-tronco mesenquimais. E uma falha de sinalização ocasionam efeitos adversos, principalmente relacionados a doenças cardíacas, musculares, ósseas e câncer. Além disso, dentre os 15 tipos de proteínas morfogenéticas ósseas identificados, algumas apresentam maior capacidade de indução óssea. São vistas como mais uma alternativa para reparo de fraturas e malformações ósseas de interesse na área de odontologia. Aqui eu deixei algumas referências as quais eu usei para realizar esse trabalho. E por fim, eu gostaria de agradecer primeiramente ao meu orientador, professor Ivo Hartmann, à Universidade Federal do Paraná, a organização da 12ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, e a todos que assistiram a este vídeo. Muito obrigada!